Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui mais uma vez dando continuidade a esse projeto da nossa casa, que é o estudo do Evangelho de Jesus, através de suas parábolas, através de suas máximas, através de seus esclarecimentos. E agora vamos dar uma continuidade a esse nosso estudo, abordando assim com um pouquinho mais de profundidade as máximas de Jesus. Mas, como em todos os nossos trabalhos aqui, nós sempre começamos com uma prece. Então, convido a todos para que juntos possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e fazer a nossa religação com o nosso Pai através dessa prece. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia. Ao nosso Cristo planetário, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, nosso irmão maior, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos Espíritos superiores, a Ramatiz, aos mentores espirituais de nossa casa, aos Espíritos protetores, Espíritos familiares, Espíritos da natureza e aos nossos guias espirituais. Rogamos, como sempre, o auxílio, o amparo, a orientação para que possamos bem exercer essa nossa função do dia de hoje, que é o esclarecimento do Evangelho do nosso amado e querido Mestre Jesus, para que de posse dessa nova realidade, dessa nova verdade, possamos sempre fazer bom uso do nosso livre arbítrio. Felizes então por esse momento, felizes por essa oportunidade, é que em nome de todos presentes, dos dois lados da vida, em nome de Jesus, Mãe, sobretudo em seu nome, Pai amado, é que pedimos humilde permissão para darmos por iniciado os estudos do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Olá mais uma vez. Nós temos um novo projeto aqui na casa, além daquelas palestras que nós fizemos já, algumas gravadas, nós agora estamos abordando os temas das máximas de Jesus, procurando esse conteúdo, que são leis divinas, acima de tudo, para o nosso bem-estar. E a nossa máxima de hoje é honra o teu pai e a tua mãe, que está em Mateus, no capítulo 15, versículo 4. Essa máxima, ela também já é bem mais antiga, bem maior, e bem anterior a Jesus, que está no segundo livro da Bíblia, o Êxodo, no capítulo 20, em que é o decálogo das leis de Deus. É o quinto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe, e esse mandamento, ele vem, é o único mandamento que vem com uma promessa, né, a mais, que é prolongar os nossos dias na Terra. Não na Terra, planeta, mas quando ele fala isso, ele fala da Terra, da felicidade, da esperança, do bom viver, nós que somos espíritos imortais. Nós recebemos o maior plano de saúde que pode existir no mundo. Não há carência, não há medidas, não há restrições. Esse plano de saúde se chama imortalidade. Esse é o nosso maior plano. Nós estamos vivendo um momento da pandemia em que nós nunca valorizamos tanta vida como nós estamos valorizando nesse momento. Um dos objetivos também desse momento em que todos nós passamos, esse é um dos ensinamentos, valorizar a vida. Nós vamos abordar, esse tema seria um tema para que a gente ficasse aqui um longo período para falar sobre ele. Mas nós vamos abordar dois princípios básicos do que Jesus fala nessa passagem, que é gratidão e co-criadores com o Pai. Nessa passagem, Jesus alerta-nos, nessa passagem que está em Mateus, no capítulo 15,
Jesus nos faz um alerta quanto a honrar pai e mãe, que não há nada que possa justificar você não ter gratidão pelo seu pai e pela sua mãe. Não há nada, nenhum mandamento, nada, nenhuma tradição antiga que possa superar esse mandamento, que é honrar pai e mãe. Nessa passagem, Jesus nos indica um caminho valoroso, que é o caminho de amar aos nossos pais, ao nosso pai e à nossa mãe, que nos deram vida. Uma baiana de 42 anos de idade, na menopausa, viu-se grávida do seu 13º filho. Foi a um médico e o médico a aconselha que fizesse o aborto. Ela, porém, cristã, não concordou e disse que mesmo com arriscar a sua vida, ela continuaria com a gravidez e daria vida àquela criança. Nasce um menino. A mãe o recebe com todo carinho, amor, dedicação. Esse menino, ela o batizou com o nome de Divaldo Pereira Franco. Uma co-criadora. Esse é o grande sentido da palavra co-criadores. Nós achamos às vezes que co-criadores é criar coisas. Nós somos co-criadores com o Pai na educação, na vinda dos espíritos a esse planeta para o seu adiantamento moral e espiritual. Na Polônia, na década de 20, uma polonesa que havia perdido o seu marido, o seu filho mais velho, havia ficado viúva com uma menina, uma filha, doente, com a sua saúde muito frágil. Ela se viu grávida também, numa época de grande desequilíbrio da humanidade. As guerras eram violentas. Essa mãe continua com a sua gravidez. Poderia ter feito o aborto do seu filho. Essa criança nasce e ela dá o nome de Carol. Carol Joseph Wojtyla, o Papa João Paulo II. Co-criadora com o Pai. O grande sentido do que Jesus nos diz com honrar pai e mãe. Gratidão pela vida. Uma jovem mineira vivia no interior de uma cidade de Minas Gerais. Passava por grandes dificuldades, analfabeta. Veio para a cidade grande, Belo Horizonte. Foi trabalhar como doméstica na casa de funcionários, de bancários, que na época eram considerados até de classe média, dos anos 70, uma jovem de 20 anos, veio procurar dar um significado maior à sua vida. Nessa residência, o filho dos patrões se encantou por ela, a engravida. Na década de 70, um escândalo. O pai do jovem o afasta de casa, manda que ele viaje, manda ele para fora. Ela fica na residência, grávida, muito incomodada com aquela situação, volta à sua terra natal, a cidade do interior, com maior dificuldade ainda, grávida, solteira, se viu naquela situação, passando por grandes necessidades, retorna a Belo Horizonte
e na casa dos patrões, que eram pessoas extremamente generosas, a recebem, cuidam dela, ela tem o seu filho, e o nome que ela batizou o seu filho é Haroldo Dutra Dias. Estou dizendo aqui para vocês, dando alguns exemplos do que vem a ser o amor aos nossos pais. Nossos pais são figuras humanas comuns, que têm seus erros, seus acertos, mas que num momento grandioso de sua vida, de suas vidas, um momento de amor profundo, nos concede, nos dá vida. Nós, às vezes, filhos, acusamos os nossos pais por terem nos abandonado, por não terem sido pais presentes, por terem nos abandonados em orfanatos. Nós podemos ter um punhado na mão de reclamação dos nossos pais, mas nós temos, acima de tudo, uma dívida de gratidão para com eles, que é isso aqui, ó, vida. Eles nos deram o maior tesouro que nós podemos ter, que é vida, a oportunidade de crescimento. Nossa mãe corre risco de vida para nos dar vida. Essa é a verdadeira expressão de co-criadores. Quando nós reclamamos de nossos pais, por qualquer que sejam os motivos, nós estamos colocando para fora uma ingratidão muito grosseira. Eu vou fazer para vocês a leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 14, em que fala de honrar ao vosso pai e à vossa mãe. Não vai dar para ler todo o capítulo, todo o item, que é o item 3. Eu vou ler só um pedacinho, que fala sobre essa questão da ingratidão. Para que isso possa reavivar em nossa mente a grande importância que nossos pais têm em nossas vidas como co-criadores, para que sejamos gratos, para que nos lembremos disso a todo instante em nossas vidas. Que diz assim: alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhes esqueçam e perdoe os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações. Em se tratando de filhos para com os pais, devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso pode ser considerado um crime. No segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. É uma ingratidão grosseira quando nós não colocamos os nossos pais no local mais alto de nossas vidas. Nós hoje estamos valorizando muito a vida com a pandemia.
Nós hoje, muitos de nós estamos sentindo a falta e a perda de nossos pais. Se nós não tivemos a oportunidade, quando em vida, de dizer aos nossos pais de que nós somos gratos pela vida que eles nos deram, que façamos através das nossas orações, das nossas preces, um pedido de agradecimento aos nossos pais pela vida. Se você hoje ainda tem presente junto a você, ao seu pai e à sua mãe, seja grato com eles pela vida que eles nos deram. Seja grato pela grande oportunidade de vida, de crescimento espiritual. Eu citei aqui para vocês o exemplo de mães que, por dar a vida aos seus filhos, nada os impediu de serem pessoas grandiosas. Divaldo Pereira Franco, o Papa João Paulo II e o nosso querido Haroldo, um grande conhecedor do Evangelho do Cristo. Se os pais tiveram dificuldade, não deram a eles aquilo que muitos às vezes reclamam, mas eles foram extremamente gratos pela vida que têm. Nós temos uma outra passagem que eu gostaria de relembrar no Evangelho de Jesus e fazer essa leitura para que a gente revivasse em nossa memória esse conteúdo. O conteúdo do Evangelho do Cristo é a maior bússola que nós podemos ter para o nosso crescimento. Eu gosto muitas vezes de contar histórias, de brincar às vezes, quando estou falando da doutrina espírita, porque eu acho que a doutrina espírita ela tem que ser levada de forma leve, suave, porque ela é assim, ela é um consolo, ela é uma vida. Mas esse tema, eu sempre fico com uma reflexão muito grande sobre isso, porque a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre o que vem a ser essa grande missão que nós recebemos de sermos pais, mães e de sermos filhos. Nós vamos aprender muito a valorizar a presença dos nossos pais depois que a gente não os tem mais. Eu hoje, por exemplo, sinto muita falta de minha mãe e dos meus pais que já desencarnaram, estão na pátria espiritual. Mas eu sinto falta de quando ela me ligava e dizia assim para mim: meu filho, vem à minha casa esse final de semana para a gente almoçar. Traz as crianças, traz a Denise, que é minha esposa, para a gente almoçar. Eu sinto muita falta de ter essa voz dizendo assim: meu filho. Isso é algo que a gente tem que valorizar muito. Pai e mãe tem que estar no local mais alto da vida de todos nós. Nada justifica que nós não amemos os nossos pais. Mas, acima de tudo, que tenhamos gratidão ao nosso Pai maior, que nos deu essa oportunidade. Há uma parábola de Jesus, em que em breve momento ela vai ser muito mais bem abordada e muito mais bem refletida sobre o tema, mas eu vou falar um pouquinho, só de um trechinho final dessa parábola, que é a parábola dos talentos, que ela contém uma palavra oculta, que é necessário que a gente desperte. Todo mundo conhece a parábola dos talentos. Vários espíritos receberam seus talentos, um recebeu um talento só e enterrou o seu talento. Eu estou falando isso, eu vou ler essa passagem, para que nesse momento de pandemia,
a gente também não enterre os nossos talentos. Observe o que a vida está nos proporcionando, mas não enterre o seu talento. Procure viver, procure dar o melhor de si nesse momento. Eu estava lendo ontem à noite a história de Eurípides Barçanufo, que viveu uma epidemia na época. E esse espírito médico continuou tratando dos seus pacientes e veio a ser acometido também da doença da época, a febre amarela. Ele continuou servindo, trabalhando no seu consultório, dando assistência àqueles que o procuravam. Não enterrou o seu talento, continuou colocando seu talento, e esse talento foi muito maior até depois. No capítulo 25 dessa parábola, de 25 que começa em 14, eu vou ler só um trechinho, uma partezinha final, que é o relato daquele homem que enterrou o seu único talento, que diz assim: temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, e aí vem a palavrinha secreta. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior, ali haverá o pranto e o ranger de dentes. O pranto e o ranger de dentes que Jesus fala aqui é o arrependimento de não ter aproveitado a oportunidade. Mas a palavra secreta, oculta, nessa passagem é gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela oportunidade. Gratidão por tudo que temos. Gratidão pela coisa mais valiosa que todos nós temos, que é a vida. Não há nada mais importante do que a vida. Nós vamos aprender a honrar os nossos pais quando nós também vamos ser pais. Aí a gente vê o quanto nós nos sacrificamos para dar uma educação adequada aos nossos filhos, para ser presente na filha dos nossos filhos, e aí nós valorizamos, acima de tudo, a grande oportunidade que tivemos, que foi concedida aos nossos pais por nós. Portanto, amemos os nossos pais. Seja ele distante, seja ele desconhecido. Alguns reclamam: eu sou filho de mãe solteira. Veja que coisa espetacular. Uma mulher que teve a segurança numa sociedade ainda tão preconceituosa, mas teve a coragem de levar aquela gravidez até o final e ter o seu filho. Aos pais que recebem os seus filhos, às vezes, com deficiências físicas, que deixam de viver para viver a vida daquele serzinho que ali está. Valorizemos isso. Amemos os nossos pais. Nós vivemos um momento assim de grande turbulência sobre essas questões de autoridade dos pais. Nós temos que reconhecer essa autoridade dos nossos pais. Não a autoridade de autoritarismo, mas a autoridade de ser aqueles que foram junto ao nosso Pai maior, co-criadores de nossas vidas. Portanto, fica uma reflexão para todos nós. Se você tem alguma mágoa, algum ressentimento, algo que você não considere que foi muito legal com seus pais, apague isso de sua mente. Agradeça pela vida, agradeça pela oportunidade de estar nesse plano, se aperfeiçoando e crescendo. Enfim, fica essa mensagem para a reflexão de todos nós.
Esse tema eu gosto muito de brincar. Eu vivo muito feliz. Eu me sinto uma pessoa feliz pela vida, com todos os problemas que nós enfrentamos. Mas eu não consigo fazer uma brincadeira com esse tema, porque eu agora recentemente mesmo, no dia 2 de novembro aqui na casa, nós fizemos uma homenagem aos desencarnados e eu tive a oportunidade de participar disso. E no nosso salão em que nós estávamos gravando, estavam sentados o meu pai e a minha mãe. Ela olhou para mim, deu um sorriso. Deu um adeuzinho. Isso não tem valor que pague esse momento. Desculpe um pouco dessa emoção, porque esse tema requer muitas reflexões de todos nós. Nesse momento em que nós estamos aqui gravando esse vídeo, não pense que só nós encarnados estamos recebendo o esclarecimento. Muitos daqueles desencarnados que passaram por esse processo agora do seu desenlace pela pandemia, muitos são trazidos aqui nesse momento para ouvir um pouquinho dessa palavra e entender, acima de tudo, a importância que tiveram em suas vidas. Então, para finalizar, vamos fazer a nossa prece de encerramento e fica uma reflexão a respeito do nosso tema de hoje. Vamos fechar mais uma vez os nossos olhos e levar os nossos pensamentos em forma de agradecimento. Obrigado ao nosso Pai maior, ao Senhor de nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui, vivendo. Obrigado, Pai, pelos nossos pais. Obrigado, Pai, pela oportunidade de vivenciar e de falar um pouco do Evangelho do Cristo Jesus. Que nunca nos falte momento e oportunidade de crescimento. Assim, felizes, gratos por esse momento, é que em nome de todos presentes é que pedimos humilde permissão ao nosso Mestre Jesus, mas acima de tudo a Ti, Pai amado, para darmos por encerrado esse nosso encontro e estudos do dia de hoje. Grato. Até uma próxima oportunidade e fiquem com Deus. Até a próxima.